Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Lógica de Programação com Unity. Então, hoje vamos para a nossa quinta aula e nós vamos falar sobre variáveis e constantes no Unity. E antes de nós iniciarmos, eu só queria deixar aqui uma dica, caso, por exemplo, você esteja com esse tipo de problema aqui que eu também estou tendo aqui com o meu Unity, que ele não está conseguindo reconhecer o Microsoft Visual Studio 2022. Então, caso você esteja tendo este mesmo problema aqui, que eu estou tendo aqui no meu Unity, você pode acessar aqui em Edit, ir em Preference e acessar aqui External Tools. Aqui acessando External Tools, você pode vir aqui em External Script Editor e vamos selecionar o nosso Visual Studio Community 2022. Acessando, então posso fechar. Agora eu posso apagar aqui. Vamos tentar agora acessar aqui em Project, na aba Project, o nosso script Cube Behavior. Vou dar um duplo clique e ele vai abrir o meu Visual Studio com o meu código. Então, acessando aqui meu Microsoft Visual Studio, como podemos ver aqui o código da aula anterior. Antes eu não tinha esta função, agora que eu vou mostrar, que é o autocomplete, que quando eu começo a digitar, ele já preenche aqui para mim o nome da função. E ele faz uma pré-verificação, né, se meu código ele está com algum tipo de erro. Então posso fazer aqui um teste para ver se está funcionando corretamente. Vou apagar aqui, vou deixar apenas o print test. Vou voltar agora para meu Unity, ele vai fazer a compilação do meu código. Quando ele terminar aqui, eu posso vir aqui em console. Acredito que ele está tudo certo. Vamos aqui no play. Ele vai fazer de novo aqui um carregamento e aqui está o teste. Então está funcionando normalmente. Aqui no meu Visual Studio, então eu posso fechar essa janela aqui que nós não vamos utilizar. E se eu segurar aqui o Ctrl no meu teclado, eu vou usar o scroll do mouse para dar um zoom aqui, para aproximar mais o código e ficar melhor a nossa visualização. Então, agora que nós já estamos prontos aqui para continuar, vamos então entender o que são variáveis e constantes no Unity. Nós vamos aqui tentar compreender aqui o conceito de variáveis e constantes, aprender a declarar e utilizar variáveis e constantes no C# e entender a importância das variáveis e constantes na programação no Unity. Então, variáveis e constantes são elementos fundamentais na programação de computadores, incluindo aqui no nosso desenvolvimento com Unity. E o que são variáveis? Então, variáveis é um espaço de armazenamento que ele é nomeado e ele contém um valor ou informações que nós podemos manipular aqui no nosso programa. Ele representa a memória do computador. Então, onde você pode armazenar e recuperar dados do seu programa. As variáveis, então, elas são essenciais para manipular e trabalhar as informações de forma dinâmica durante a execução do programa. Então, vamos a algumas características principais que é necessário ter, né, para a gente poder declarar uma variável. Então, uma variável ela precisa ter um nome e esse nome ele precisa ser exclusivo, né? Esse nome que vai identificar essa variável. A variável também ela precisa ter um tipo, né, desse valor. Esse tipo ele pode ser um inteiro, um ponto flutuante, pode ser um texto, um booleano e outros tipos de variáveis que nós vamos ver então durante aqui o nosso curso. Então vamos fazer aqui então um exemplo aqui de como nós podemos declarar uma variável aqui no Unity. Então eu vou declarar aqui, por exemplo, dentro desta função start. Então eu vou pular aqui algumas linhas aqui
e vou então declarar uma variável do tipo inteiro. Para isso, basta digitar aqui int. Int, então, que vai representar o tipo, né, da minha variável, que vai ser um inteiro. E agora eu vou declarar o nome da variável. Então, eu vou declarar o nome dessa variável como idade. Então, aqui, então eu posso agora vou deixar um comentário aqui. Não, antes do comentário eu preciso colocar um ponto e vírgula, né, para terminar aqui a linha do meu código. E agora eu posso então deixar um comentário do que significa esta variável. Para isso eu digito aqui 2 barras, assim como aqui já tem um exemplo aqui, isso aqui também é um comentário. Então eu vou colocar esse comentário aqui para mostrar o que é esta variável. Então essa aqui é uma declaração de uma variável inteira chamada idade. Então, aqui declaramos uma variável do tipo int, né, inteiro, com o nome idade. E agora nós precisamos atribuir um valor para esta variável. Para isso, eu posso digitar novamente o nome da variável, idade, e vou usar este símbolo de igual aqui para atribuir o valor à variável. E vou, por exemplo, colocar um valor aqui 25. Então, aqui eu atribuí o valor 25 à variável idade. Vou colocar também um comentário aqui, atribuição de um valor à variável. Então aqui colocamos o valor aqui colocamos aqui o comentário da nossa variável. Então o comentário nós podemos colocar e esse comentário ele não vai ser executado, né, pelo nosso código. Então a gente pode deixar comentários no nosso código para a gente ficar mais fácil o entendimento do que é cada linha do nosso código. Agora que eu já tenho aqui a nossa variável, então aqui na primeira linha eu declarei ela com o nome do tipo int e idade, o nome da minha variável, e depois eu atribuí um valor a ela. Agora eu posso vir aqui, por exemplo, no nosso print, e eu vou digitar o nome idade no nosso print. Para isso, a gente vai poder conseguir então fazer um print do valor que está armazenado dentro desta variável. Então eu vou salvar aqui o meu código, vou voltar agora para o meu Unity, e agora esse código ele vai ter que conseguir fazer o print então desse valor no nosso console. Então veja aqui que agora no nosso console eu tenho aqui o valor 25, que é o valor então que eu atribuí, né, a esta variável aqui no nosso código. E agora, então, vamos ver o que é uma constante. Então, uma constante ela é semelhante a uma variável, mas o seu valor ele não pode ser alterado. Então, durante a execução do programa. Então, ele representa um valor que ele é fixo e ele é conhecido e é constante ao longo do tempo da execução. Então, constantes são úteis para representar valores que não devem ser modificados durante a execução do programa. Então, ele é semelhante então aqui à variável, ele também vai ter um nome, vai ter um tipo, só que o valor dele vai ser fixo, então eu não vou conseguir alterar este valor. Então, fazendo aqui então, um exemplo do que é uma constante. Para declarar uma constante, eu primeiro preciso escrever const. Então, depois eu preciso atribuir então um tipo para essa variável. Então, aqui eu vou colocar como float. Float é outro tipo então de variável que ela representa um tipo flutuante, né, de número. Vou dar um nome aqui de pi para essa variável. E eu preciso atribuir
então o valor para essa constante, porque esse valor vai ser fixo e não vai se alterar. Então eu já preciso declarar essa constante e atribuir um valor a ela. Então vou colocar aqui, como ela é uma constante, ela aceita então números com vírgula. Eu posso então colocar aqui 3.14 e no final eu preciso deixar então aqui um f aqui para mostrar que é um float. Então vou deixar aqui também um ponto e vírgula aqui para finalizar então a linha do código. E agora vou colocar também um comentário então aqui para ficar mais claro o que esta variável aqui representa. Então, declaração de uma constante float que se chamada π. Então aqui nós declaramos, então já declaramos e atribuímos a variável π com o valor 3.14. E aqui então eu posso então pular aqui uma linha, vou colocar um print e vou colocar então este π. Vamos ver se essa constante ela vai ser imprimida então no meu console. Então Ctrl S para salvar. Vou voltar então para a minha Unity. E aqui ele já estava, meu código ele ficou parado em execução. Então vou desativar aqui a execução e vou executar novamente aqui no play. Então veja que ele imprimiu então o 25 que nós já tínhamos colocado e agora ele imprimiu também o 3.14. E então isso aqui foi um exemplo de como que nós podemos utilizar as variáveis. Eu posso, por exemplo, colocar um texto também, juntar o que é o valor da variável com outras coisas. Então eu posso colocar, por exemplo, aqui um texto. Para isso eu posso colocar, por exemplo, a idade é, e o próximo valor então aqui vai ser a variável. Mas para isso eu preciso fazer algo que nós chamamos de concatenação. Eu preciso fazer a junção dessa string aqui, que nós chamamos, que é um tipo de variável também, um tipo de valor. E eu preciso juntar essa string com este tipo aqui, que é um int, né, um inteiro. Então para isso eu coloco um mais. Então agora eu posso salvar o meu código. Então desta forma eu preciso então eu consigo então executar esta concatenação que nós fizemos aqui no nosso código. Então vou parar aqui a execução e vou dar um play novamente. Ele vai fazer então a compilação e agora veja que ele imprimiu então a idade é 25. Então ele fez corretamente então a junção do nosso código. Então, em resumo, isso então são variáveis e constantes. Elas são essenciais, né, para armazenar e manipular dados no nosso programa. Então eles proporcionam também uma flexibilidade e controle sobre as informações que nós utilizamos aqui no nosso programa. Então, eu fico então assim um desafio então para vocês aí que eu vou colocar para vocês fazerem então um código onde vocês colocam, por exemplo, o seu nome e o programa então ele vai imprimir o seu nome na tela. Você pode colocar, por exemplo, o meu nome é, e então em seguida o valor da sua variável ou constante para ele exibir na tela. Então fica aí um desafio para vocês fazerem. Então ao longo então dessa aula aqui a gente vimos aqui então alguns exemplos práticos aqui de variáveis e constantes. E fica então um desafio também para vocês aplicarem aí nos seus projetos o uso então das variáveis e constantes. Então, por essa aula então, foi esse então o assunto que nós abordamos. Então, vamos finalizando então aqui a aula. Muito obrigado então a todos que assistiram. Não se esqueçam aí de se inscrever, deixar aí seu comentário, deixar o seu like, que é muito importante para a gente aqui continuar, né, fazendo nossos cursos. Se também tiverem algum tipo de dúvida, quiserem deixar aí, podem também deixar as suas dúvidas. E então é isso. Obrigado então a todos por assistirem e até a próxima aula. Até mais.